Proclamamos Tua palavra. Tu disseste: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Oh Pai querido, no nome de Jesus, embaixo de nossos pés está a cabeça da serpente. Pai, no nome de Jesus, nos deste autoridade, como diz a Tua palavra, e o Senhor cooperando com eles, a igreja fazia sinais e prodígios. Pai, em nome de Jesus, proclamamos que essa noite estabelece Teu reino nesse lugar. Senhor, abre as janelas do céu e envia Teus torrentes, Senhor. Que esse lugar seja cheio da Tua presença. Senhor, nós Te louvamos. Tu és o Todo-Poderoso Deus. Tomamos a autoridade contra todo espírito imundo que se levanta, Senhor, contra a igreja. Pai, que toda essa região, que todo esse bairro, Senhor, haja anjos poderosos nos guardando e protegendo, e tendo um tempo, Senhor, de renovo para a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Deus seja louvado. Essa noite eu quero trazer uma palavra de edificação para a igreja. Estou trazendo um resumo de um curso que nós temos. Nós somos fundadores do Instituto Bíblico Buenas Nuevas. Quem mexe com a internet, você vai encontrar nossa plataforma institutobuenasnuevas.com. Ele está em espanhol, porque a maioria dos cursos que temos são em espanhol, mas temos 2 módulos em português, que você pode achar ele gratuitamente. Quem tiver interesse, nos procure, que nós vamos mandar o link para você se inscrever e poder estudar conosco. Nós temos uma palavra sobre oração e intercessão. Nós cremos que esse é um tempo em que a igreja precisa restaurar o fundamento da oração e da intercessão. Amém? Porque Ele é poderoso. E hoje eu tenho uma palavra para vocês: guerreiros de oração. Deus precisa de guerreiros de oração. Será que tem algum guerreiro de oração nessa igreja? Será que tem alguém que foi chamado para oração e intercessão? Disse a palavra de Deus que nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja que ora. A igreja que crê no Senhor, que ela é obediente, que ela está aliançada e firme com Deus. Por isso hoje eu quero, em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Deus vai falar contigo, Deus vai te abrir os olhos, porque a Bíblia diz: abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas de Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Marcos 16, versículos 17 ao 20. Mas o versículo 15 é um texto que ninguém pode deixar de memorizar. A palavra de Deus disse, Jesus lhe disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Essa é uma palavra que todo mundo precisa guardar no coração. Ide por todo mundo. No versículo 17, a palavra de Deus diz que estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Eles imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Diga comigo: e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Aleluia, louvado seja Teu nome. Que tremendo, né? E o irmão veio, já começou a pregação, ele. Que bom, né? Como é que pode, né? Tantos versículos que você tem na Bíblia, aí de repente bate com aquilo que você recebeu de Deus. Isso é tremendo, é sobrenatural. E eu, antes de vir para essa igreja, eu orei muito, né? Eu não abro a boca, senão peço a Deus, nos dê direção, Senhor. Temos muita coisa para falar na igreja, mas o Senhor sempre tem uma palavra. E eu vou te contar, Marcos 16, 20. Guarde essa palavra no seu coração, sublinhe, destaque na sua Bíblia,
Porque hoje, nesses 2 dias, o Senhor me confirmou umas 5 vezes. Por isso, quando Ele falou, eu já comecei a rir, a dar risada. É de Deus, é de Deus. Amém? É de Deus. E essa noite eu preciso falar sobre a autoridade divina, a autoridade delegada para os servos de Deus. Amém? Se você vai ser um guerreiro de oração, Deus quer que você tenha conhecimento da autoridade que Ele legou para a sua igreja. Amém? Eu preciso te contar uma história para você entender do que estamos falando e por que é tão importante que a gente tenha conhecimento sobre a autoridade. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Há um tempo atrás, na época das guerras, as guerras mundiais, muitos imigrantes da Europa começaram a vir para a América. Muitos imigrantes. Aí o que aconteceu? Eles vinham direto para a América. Aí pegavam um navio e no navio muitos vinham pela fé, com pouco dinheiro, apenas com dinheiro para chegar para a América. Uma dessas pessoas que fez um grande esforço para poder conseguir o dinheiro para a viagem, ele vinha com quase nada de dinheiro, só para entrar na América. Naquela época não era requerimento você chegar com uma certa quantidade de dólares. Agora sim, eles sempre estão olhando se você não pode entrar somente para ir buscar dinheiro em certos lugares. Mas veja só o que aconteceu aqui. Aquele imigrante, ele só levava biscoitos e um pouquinho de queijo. Era uma viagem longa. Eu acredito que era mais de 15 dias de viagem nesse navio. E aí, todo dia o coitado desse imigrante, toda vez que chegava a hora do almoço, todo mundo ia para aquele lugar, um buffet incrível, uma sala com todo tipo de alimentos e comidas tão gostosas, que só Jesus, meu irmão. E aí o coitado ele ficava só olhando, ficava triste, porque ele só tinha biscoitos e um pouquinho de queijo. Essa era a sua dieta, todos os dias, biscoito e queijo. Todo dia, né? Talvez para um argentino seria biscoito e mortadela, porque hoje o queijo está tão caro, né? Aí o que aconteceu? Todo dia biscoito e queijo, coitado, irmão. Aí chegou certo dia que as pessoas perguntavam: irmão, por que você não vem a comer conosco? Não, eu vou depois, outro dia. Ficava com vergonha de dizer que não tinha dinheiro. Quando chegou o último dia, sabe o que ele fez? Ele tinha separado e disse: hoje eu vou dar o luxo de ir comer lá, né? Então quando ele foi lá, comeu aquela comida gostosa, tinha todo tipo de comidas, era o self-service, um buffet à vontade. Ele comeu, que não foi uma benção, né? E chegou na hora, foi pagar. Quando ele foi pagar, falou com o garçom: me passe a conta, por favor. Como é que é? A conta para pagar? Como assim? A conta? Quanto é? Aí ele ficou com medo, ele começou a ficar apavorado. Eita, e agora? Será que vai me cobrar muito? Não estou entendendo, falou o garçom. Eu vou pagar o que comi. Não, filho, não tem que pagar não. Ele era gratuito. Isso vinha com direito com aquela passagem que o senhor comprou para vir. O quê? O quê? Quer dizer que era de graça? Todos aqueles dias comendo biscoito e queijo. Já pensou? Já pensou a situação? Irmãos, eu estou contando essa história porque vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas não têm conhecimento na vida de aquilo que tem direito. A igreja precisa ter uma revelação de aquilo que o Senhor Jesus deixou como legado para a sua igreja. Você tem certos direitos como filho de Deus que você não conhece. A Bíblia diz, Oséias 4, versículo 6, o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Eu disse que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Muitas pessoas vivem em derrota.
em miséria, em escassez, em pobreza, e passam sufocos na vida, porque não sabem o que Deus deixou como legado, como herança. Eu quero te dizer essa noite que você é filho de Deus, e você tem um pai, você não é órfão, você tem um pai que cuida de ti. Então, por favor, em nome de Jesus, conheça aquilo que tem direito, para você ser um guerreiro de oração, para você ser um filho de Deus, um soldado do exército do tempo do fim. Amém? Amém. Você precisa ter conhecimento de quem é você em Cristo Jesus. Eu vou repetir, parece que a igreja não está entendendo. Para você ser um guerreiro de oração, precisa ter o conhecimento de quem é você em Cristo Jesus. Quem é seu Pai, que te ama tanto? Quem é teu Criador, o dono do ouro, da prata, de tudo que existe? Aquele que deu toda a autoridade para a igreja. Amém? Então não faça como aquele homem. Você precisa ter conhecimento de certos direitos legais, espirituais que você tem como filho de Deus. Não pode andar pela vida, meu irmão, andando, caminhando, sem você ter o conhecimento, porque se você sabe quem é, você nunca mais vai andar em derrota. Amém? Você não vai ficar com medo, você não vai ser tão incrédulo. Você não vai ser tão incrédulo, porque esse é o pecado que muitos cristãos têm. Eles têm problemas com incredulidade. Não tem fé de que Deus pode cuidar de nós. A primeira coisa, quando vem um problema, já entram em conflito, apavorados, pensando que Deus esqueceu deles. E esquecem que a palavra diz que todas as coisas ajudam a bem aqueles que amam o Senhor. Amém? Aleluia. Então, essa noite eu preciso te falar sobre a autoridade. A autoridade que Deus te deu, para você entender que Deus não te mandou você fazer uma tarefa desprovisto de autoridade. Você está equipado com a autoridade delegada de Deus. Olha só, o diabo não tem medo de você. Ele brinca contigo. E ele brinca com tua falta de entendimento e de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que aqui a chave que Deus está entregando nas suas mãos radica nessa palavra aqui: conhecimento, sabedoria. Se você tiver um conhecimento, você tem chaves nas suas mãos que abrirão todas as portas. Não vai haver porta fechada para você, se você tiver o conhecimento, a revelação e o entendimento que você tem autoridade. Aqui eu estou lendo na minha Bíblia que diz que o Senhor mandou a seus discípulos: esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Diga comigo: meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Sobre os doentes imporão as mãos, e estes ficarão curados. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz que Ele nos dá autoridade. Ele nos concedeu autoridade para que nós possamos fazer a obra. Isso é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Uma das maiores descobertas que você pode fazer sobre você mesmo é saber que você foi criado segundo a ordem de Deus. Você não foi projetado para se submeter às mesmas limitações de outros homens mortais, porque você é filho de Deus. Amém? Você foi destinado a ser um homem abençoado até os ossos, abençoado, perdoado, justificado, mais do que vencedor, vitorioso, perdoado. Você é curado em Cristo Jesus. Então hoje eu vim te falar que você precisa conhecer quem é você em Cristo Jesus. Aqui que está a tragédia, meus amados. A maioria dos cristãos não conhecem qual é sua verdadeira identidade como filhos de Deus. Não sabem. Não sabem toda a herança que deixou o Senhor. Aí que está o problema. Aí vem as derrotas, aí vem depois as batalhas, vem os problemas.
E você não sabe. É como você está com um bilhete premiado que você nunca usou. Ganhou aí o Mega Sena. Está nas suas mãos, no seu bolso, mas nunca usa tudo aquilo que você tem direito. Em nome de Jesus, hoje eu venho dizer que Deus vai abrir teus olhos nessa noite. Ele vai abrir teu entendimento. Seus olhos vão ser abertos. As escamas vão cair para que você entenda que Deus te deu autoridade para você andar naquela luz e nessa revelação, em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. E eu vou te dizer por quê. Porque vivemos em tempos muito perigosos. Vivemos nos tempos do fim. A Bíblia diz que tudo o que está escrito em Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse, Daniel 2, todas as profecias que estão escritas nas Bíblias apontam para uma coisa: a volta iminente de nosso Senhor Jesus. Estamos no final dos tempos, estamos vivendo em tempos extraordinários. A Bíblia está mostrando que a profecia se cumprindo diante de nossos olhos. Aquilo que os profetas desejaram está acontecendo no nosso meio. É só você pegar o jornal, você assistir o jornal e você vê, são profecias cumpridas. Nós estamos vivendo nos tempos do anticristo. Há um sistema anticristo governando sobre essa terra. Por isso que a igreja não pode ficar sem esse entendimento de quem ela é, porque o povo que conhece seu Deus, ele fará prodígios, diz a palavra de Deus. Irmãos, Ele não deixou você órfão, sem ser equipado. Ele não deixou você não tendo as habilidades de como enfrentar situações. Ele deixou para você armas poderosas. E as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus. Poderosas para a destruição de fortalezas. Eu disse que as armas que nos deixou Jesus, elas são poderosas, elas têm uma capacidade de destruição massiva de demônios do inferno. O Satanás não pode resistir a uma pessoa que tem esse entendimento. Então, em nome de Jesus, receba hoje. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade para fazer a obra. Oh, aleluia. O Espírito Santo. Diga comigo: Senhor Jesus, abre meu entendimento, me dê o conhecimento da Tua palavra, me dê sabedoria. Fala comigo, Senhor. Eu desejo a Tua verdade, em nome de Jesus. Deus está dando autoridade à igreja. Sabe o que aconteceu durante anos, séculos, que a igreja ficou ignorante dessa revelação. Ela não conhecia daquilo que tinha direito. Ela ficou andando por essa vida só apanhando do inimigo. Apanhando. E por isso que você, até o dia de hoje, se você está aqui e você é novo na fé, seguramente tem acontecido o que aconteceu com muitos cristãos. Você fica na defensiva quando vem os problemas. Quando vem os problemas, você, em vez de você contra-atacar, você fica assim, se defendendo dos ataques do inimigo. E hoje que temos uma igreja com temor, uma igreja apavorada, que tem medo do diabo, que tem medo de alguém que já foi vencido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás com o sangue de Jesus. Amém. Fica com medo, isso não está certo. A Bíblia diz que nós devemos entender que ele já foi derrotado há muitos anos atrás. Todo aquele esforço, todo aquele sofrimento foi para que você tivesse o entendimento, a revelação de caminhar a essa luz, dessa verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Aleluia! Amém, querido? Deus quer que você entenda que Ele te concedeu autoridade. Não é para você ter medo dos problemas. É para você começar a exercitar aquilo que Deus te deu. Esse aqui é o quadro. Essa aqui é a realidade. Há uma igreja cheia de armas, até o pescoço de armas. Armas de todo tipo. Mas não sabe usar as armas. Não sabe como usar onde que está o gatilho para disparar a arma. Em vez de ele apontar para o inimigo, se aponta para si mesmo. Não sabe como usar as armas. E por isso que hoje precisamos de guerreiros de oração, bem equipados, bem treinados, bem preparados,
com entendimento, que eles sejam diligentes, que sejam como o exército de Gideão, aqueles 300 que estavam com a espada na mão, aqueles que estavam de olhos abertos, esperando, vindo qualquer situação, eles estavam vigiando, vigiando. Essa é a palavra-chave desse tema, nesse tempo: velar e orar, vigiar e orar, estar no espírito de sobriedade, vigiando, porque o inimigo anda ao redor como um leão rugindo, disse, como é que diz? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, alguém me ajuda a ler esse versículo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O nosso adversário anda ao derredor como um leão, rugindo como um leão, pronto para devorar. Amém. Buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Oh, Jesus. Por isso que nós precisamos hoje entender que Deus está nos entregando armas poderosas em nossas mãos. Nunca mais vamos ficar apanhando do diabo. Esse é o tempo que nós vamos nos someter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. Glória a teu nome, Pai. O conhecimento da autoridade divina é muito importante para uma vida de triunfo e realização. Se você não tem um conhecimento da autoridade, você vai perder o controle dos assuntos da vida sem você ter esse conhecimento. Precisa ter o conhecimento que Deus te dê autoridade por sobre todas as coisas. Nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja. Amados, a realidade é essa. Muitas igrejas, por todo lugar, você vai ver todo tipo de igreja. Mas há algo que acontece, que muitas igrejas são ausentes e carentes do poder de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus. Por isso que Deus está chamando a igreja para interceder, para orar, para que nunca o fogo esteja apagado, sempre tem que estar aceso aqui no altar. O fogo, a responsabilidade do sacerdote, segundo o livro de Levítico, é manter o fogo aceso no altar. Isso não é uma coisa mística, não é uma coisa que você só faz na emoção. Isso é algo que você faz com muito compromisso e dedicação a Deus. Você buscando a presença de Deus. Eu quero é Deus, eu quero sua presença. Eu quero Ele no meu coração, que nunca se apague o fogo do Espírito na minha vida. Amém? Deus está procurando esse tipo de pessoas. Você foi chamado a ser um guerreiro de oração. Então, cuide de você manter o fogo aceso todos os dias da sua vida. O fogo do primeiro amor. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, seja meu primeiro amor. Seja prioridade na minha vida. Fala comigo, Senhor. Eu quero te servir. Essa é a minha oração. Senhor, não permita que eu me esfrie. Senhor, cuida dos meus olhos, porque os desejos dos olhos, o desejo da carne, o orgulho, a soberba dessa vida, diz que são passageiros, são temporais, mas aquele que faz a vontade do Senhor é que permanece para sempre. Aleluia, Deus louvado. Deus está buscando por guerreiros de oração. Esse é um tempo onde a igreja mais do que nunca precisa orar e interceder. Eu comecei a descobrir, meus amados, que em todo avivamento na rua Susa, o avivamento de Gales, o avivamento lá na Argentina, o avivamento aqui no Brasil, nas primeiras décadas de 80, 90, um avivamento lá em Pensacola, na Florida, em todos aqueles países onde houve um mover de Deus, um mover espiritual, pareciam que eram ondas de avivamento, porque não durava muito, mas tudo começou, o avivamento em Canadá, com aquele homem em Toronto que começou a buscar a Deus. Todos esses avivamentos começavam tudo com a mesma coisa: alguém orando. Alguém começou a orar. Alguém começou a buscar a Deus. E foram 2 ou 3.
E quando a igreja começa a orar e entra no poder do acordo, da concordância, meu irmão, Deus entrega as chaves do reino nas tuas mãos. E quando você tem a chave do reino, tudo aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Do que desligar na terra será desligado no céu. Deus te concede poder e autoridade em nome de Jesus. Quem deseja isso? Mais de Deus na sua vida. Pelo amor de Deus, esse é um tempo onde você precisa entender que Deus quer que você ande nesse entendimento, nessa revelação, porque você já apanhou muito da vida e Deus não quer mais isso de você. Basta já de você perder. Não é tempo para você ficar perdendo mais, é o tempo para você ganhar todas as suas batalhas. E o Senhor te disse nessa noite: a batalha é do Senhor, não é sua não. Quando a batalha é de Deus, então você pode ficar sossegado e relaxado, porque teu Deus estará contigo e Ele entregará o inimigo nas tuas mãos. Oh, aleluia! Quando a batalha é do Senhor, não tem que se preocupar. Assim como a palavra que leu a nossa irmã, o rei da cocada, era assim que você falou, né? O Senaqueribe, né? Ele se achava, né? Mas, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito Santo está falando para alguém essa noite. O Espírito Santo está falando, ministrando alguém essa noite. Será que é você? Será que é você? Será quem é que é aquela pessoa que está sendo ministrada pelo Espírito Santo? Que deixa que Ele fale contigo. Amém? Espírito Santo quer muito falar contigo. Mas você está cheio de barulho na tua mente, cheio de vozes que ouviram na tua cabeça. Há muito barulho que não dá espaço. Está igual que celular com memória cheia. E Deus não quer que você tenha uma memória cheia. Amém? Deus quer falar contigo nessa noite. Será que você vai dar o espaço para Ele te falar hoje? Sabe o que Ele quer te dizer hoje? Quanto te ama, quanto você é precioso para Ele. Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Jesus ama a sua vida. Ele quer te ajudar, meu irmão. Ele quer te ajudar. Deixa Ele te ajudar. Deixa Ele ajudar você. Porque Ele ama muito a tua vida. Você sofreu muito, apanhou muito da vida. E nesse lugar Deus te disse: eu vou cuidar de ti. Eu vou te prosperar. Eu vou abrir caminho no deserto. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu vou te dar os desejos do teu coração. Somente confia em mim. Confia em mim. Porque tem tanto conflito e dificuldade de confiar no Senhor. Não faça isso, meu irmão. Confie no Senhor. Seja obediente com Deus. Porque Ele tem algo maravilhoso com a tua vida. Ele te usará grandemente como instrumento de justiça nas suas mãos. Você recebe? Aleluia. Nós temos uma grande responsabilidade. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Para que a sua sabedoria não se apoie, dizem sabedoria humana, senão no poder de Deus. No poder de Deus. No poder de Deus. Aleluia! Muitas igrejas têm muitos bons pregadores. E é isso só. Mas são ausentes do poder. E Deus nos manda, irmãos, que nós, como discípulos de Jesus Cristo, Ele quer ver a seus discípulos operar no poder de Deus. O caráter é muito importante. Nós precisamos edificar o caráter, porque Deus ama a integridade. A integridade é um fruto do Espírito de Deus. Mas a integridade, o caráter aprovado de um homem de Deus, junto com o poder do Espírito Santo, não tem demônio que te segure, em nome de Jesus. Por isso hoje, meu irmão, de que adianta você ter um bom
Olha, não estou falando que você não deve trabalhar o seu caráter. Isso é básico, como 2 mais 2 é igual a 4. Todo mundo precisa trabalhar nos frutos do Espírito na sua vida. Aleluia. Amém? Mas de que adianta você ser uma pessoa muito bonzinha, de boas intenções, mas não tem nada do poder de Deus na sua vida? Aí vem um doente, você não tem medo de orar pelos doentes, você não tem a fé de orar por alguém que está passando dificuldade, não tem medo de orar por libertação de endemoniados, de pessoas que estão cheias de demônios. Então aí, meu irmão, como é que fica? Então a gente precisa entender que Deus nos deu autoridade para lançar fora espíritos imundos, para pôr as mãos sobre os doentes, e a Bíblia diz que eles serão curados. Amém? Então vamos crer o que a palavra de Deus diz. Eu venho esta noite te dizer que Deus te deu autoridade. E essa autoridade ela é concedida, delegada para os discípulos. Será que tem um discípulo de Jesus Cristo esta noite aqui? Ele não deixou você sozinho, meu irmão. Ele não deixou você desamparado. Ele deu os dons do Espírito Santo para que você possa fluir nessa revelação e nesse entendimento. Caminha com Ele. Aqui a Bíblia disse, em Marcos capítulo 16, voltamos a Marcos 16, ele diz que, versículo 20, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. E o Senhor cooperava com eles. E o Senhor cooperava com eles. Você está recebendo? E o Senhor cooperava com eles. Cooperaram com eles o Senhor e confirmando a palavra. Amados, e o Senhor cooperava com eles. Ele pode fazer a obra sozinho, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Ele te criou com um propósito, o mesmo propósito que Ele fez Jesus. Diz que para isso apareceu o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Você precisa entender isso, que Deus nos mandou com esse propósito, para desfazer as obras das trevas. Nós temos aguentado muito, nos acostumado às situações. Mas quando você começar a entender que você tem autoridade e você precisa falar a palavra da fé que está na sua boca, perto está a palavra da fé, você vai entender que Deus fará grandes coisas contigo. O Senhor vai cooperar contigo. Você vai andar e cooperando o Senhor contigo, Ele vai confirmar a palavra. Assim que eu vou lançar um desafio para essa igreja. A primeira pessoa que você ouvir durante a semana, você vai orar por ele. Vem cá, deixa eu orar por você. Está doente? Ah, é? Vem cá. O Senhor disse que sobre os doentes, se impor aos mãos, eles serão curados. Você precisa fazer isso em nome de Jesus. Amém? Eu lanço esse desafio. Amanhã, quando o seu amigo, seu parente, um familiar seu, irmão, sobrinho, não sei o que, tio, venha te contar os problemas. Vem cá, tio, eu vou orar por você, pelo Senhor. Eu vou orar por você. E Deus vai te usar como instrumento de justiça nas suas mãos. Não tenha medo de usar a autoridade que Deus te deu. Amém? Você recebe essa noite. Deus está buscando por guerreiros de oração. Você é um guerreiro de oração. Você é um guerreiro de oração. Ele diz que você é um guerreiro de oração. Só que você não sabe ainda. Você não sabe que Deus te chamou para isso. O guerreiro de oração, o intercessor, ele não está nos dons ministeriais, pastor. E eu perguntei ao Senhor, por que não está como o intercessor? Ele é peça-chave na igreja, no corpo de Cristo. Nos tempos que vivemos, pastor, mais do que nunca se precisa de intercessores e de adoradores. Porque diz que aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Isso é algo tão poderoso, que nos tempos que estamos vivendo, chega o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus precisa de intercessores e de adoradores. Só que eles não estão nos dons ministeriais. Quais são os dons que estão em Efésios? Acho que Efésios 4 ou 5, não me lembro bem. Estão os pastores, os apóstolos, os evangelistas. Quem mais está?
o mestre da palavra, né? E quem mais está faltando? E o profeta, o mais importante, né? Assim diz o Senhor. Será que tem profetas aqui? Então, amados, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, mestres da palavra, todos eles são importantes. Só que todos eles, se não têm uma vida de oração ativa, não podem funcionar. Então, oração é um estilo de vida, é como o ar que nos inspiramos. Amém? Assim como o louvor e a adoração. Por isso que o livro dos Salmos, todos eles são louvores, onde que tocaram o coração de Deus. O rei Davi, ele era um pastor, e que ele com sua harpa começava a louvar o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele começava a falar com Deus de uma forma tão linda, né? Então, ele era um adorador e ele era um intercessor. Então, todos os dons ministeriais não podem ir se não está acompanhado de oração e de louvor. Então, a oração, a intercessão é um estilo de vida, e a gente não pode viver sem elas. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Amado, quanto tempo devemos orar? Orar sem cessar, em todo o tempo. Amém? Em glória ao nome do Senhor. Então, Deus está chamando uma igreja que ore. Eu estou terminando, amados, mas eu quero deixar essa palavra porque Ele é poderosa. Ele está chamando filhos de Deus. O motivo do sucesso dos primeiros discípulos da igreja primitiva foi muito simples. Foi porque o Senhor estava trabalhando com eles. Ele disse, como que ele disse aqui? Cooperando com eles o Senhor. Olha, anote isso na sua Bíblia. Ele é poderoso, viu? Deus já falou aqui com o irmão. Então, cooperando com eles o Senhor. Deus está buscando esse grupo deles para trabalhar contigo, para poder te ajudar, para fazer a obra. São uma bela parceria. Você se acredita no poder de Deus, Deus vai te usar para a glória dele. Amém? Olha, o diabo não tem medo de você, mas ele tem medo do nome de Jesus. Nome por cima de todos os nomes. Nome mais excelente, nome poderoso, o nome de Jesus. Ele é maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Eu hoje vim falar com alguém aqui esta noite que se tornará um guerreiro de oração. Deus precisa de pessoas que não tenham medo do diabo. Você não pode ter medo do diabo, porque você tem o nome mais poderoso que existe nesse universo, o nome de Jesus. E não somente, você tem armas, muitas armas. A oração é uma arma, o nome de Jesus é uma arma poderosa, o louvor e a adoração é uma arma poderosa. As chaves do reino são uma arma poderosa. Quando 2 ou 3 se juntam para interceder, eles num acordo, eles podem transformar a sua cidade através do nome de Jesus. Glória ao teu nome, Pai. A intercessão profética é uma arma. Nós temos muitas armas que nós precisamos conhecê-las e saber como usá-las. Por isso nós não podemos aceitar mais uma vida de derrota, de doença, de sofrimento, de humilhação, porque Deus te chamou para você reinar em vida. Reinarão em vida. Deus chamou para um exército, uma geração de reis e sacerdotes. Amém? Glória ao teu nome, Pai. Eu vou ler aqui um último versículo. Glória ao teu nome, diz. Eu vou soltar aqui uma palavra um pouquinho difícil de engolir para alguns, né? Escuta só, os apóstolos não teriam tido sucesso se eles não tivessem sido capazes de apresentar evidências da ressurreição de Cristo. Quando eles pregavam, milagres aconteciam, exatamente como Jesus disse que aconteceria. Mas sabe uma coisa? Eles viram muitos sinais e maravilhas. Eles viram muitos milagres porque eles começaram a fazer como Jesus ensinou. Eles pediram: Jesus nos ensina a orar. E Ele ensinou aquela famosa oração do reino. Mas eles descobriram uma coisa: que Jesus raramente ele orava por um enfermo, um doente. Ele não orava pelos doentes.
Como assim? Não orava pelos doentes. Ele não orava pelos doentes. Não orou por um doente sequer. Eu não estou dizendo que você não deve orar pelos doentes. Ele soltava e falava a palavra. Ele soltava. Ao leproso, seja limpo. Ao paralítico, levanta-te e se anda. Aquele que estava cego, abre os olhos. A Lázaro, Lázaro, sai fora! Glória a Deus! Aos ventos, ele repreendia os ventos. Que haja paz, aleluia. Que se acalme a tempestade. Ele falava com autoridade e ele não orava, ele ordenava através da palavra revelada e a autoridade que era concedida pelo seu Pai. Então essa noite eu vim te dizer, você precisa entender que Deus te deu uma palavra e uma autoridade e poder, em nome de Jesus, para você usar mais diante de todas as circunstâncias difíceis da sua vida. Amém? Você está recebendo? Você está recebendo a palavra? Então, deixe você de orar como mendigo, porque você não é mendigo, ficar pedindo o tempo todo, por favor, Pai. Não, ore como filho, porque você é filho do Pai eterno, da eternidade. E Ele te ama tanto, que o que eu posso fazer por você, meu filho? Amém? Ore como filho, interceda como filho, e diante das situações, fale a palavra. Eu vou te dizer o poder que tem uma palavra. Deus criou os céus e a terra através da palavra. No livro do Gênesis diz que ele seja feito a luz, seja feito os animais, sejam feitos os animais do campo, as aves do céu, as bestas do campo. Ele, com a palavra, ele foi criando. Amém? Você está recebendo? Então, Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele não orava esse tipo de oração que a gente conhece. Ele ordenava, seja curado, seja curado. Talita cumi, a ti te digo, levanta-te, menina, e anda. A menina que estava morta, de 12 anos. Então, em nome de Jesus, eu quero que você receba o poder que você tem na autoridade delegada de Jesus Cristo para a tua vida. Amém? Vamos usar a autoridade de Jesus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Amém? Quando vier alguém para você te contando os seus problemas, está certo, deixa eu orar por você e ore pela pessoa que Deus vai colocar no teu caminho. Hoje mesmo Deus vai colocar alguém no teu caminho, você vai ter que orar. Amém? Logo você vai dar testemunho aos seus pastores aqui, seus pais espirituais, do que Deus fez através do poder da oração e do nome de Jesus na tua vida. Amém? O mesmo que Ele fez pelos outros, Ele vai fazer por você também. Quem recebe, diga amém. Quem quer ser usado por Deus, Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Já apanhou muito do diabo. Esse é o tempo dele apanhar de você através do nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso você deveria repetir todos os dias de sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo em mim, a esperança da glória. Oh, aleluia! Aleluia! Graças a Jesus. Estou terminando, pastor. Deus deu, quando eles oravam pelos enfermos, na Bíblia você encontra 2 tipos de oração pelos doentes para que eles sejam curados. A primeira é quando eles ungiam com óleo, né? Então, Tiago, capítulo 5, diz que a oração de fé salvará o doente. A gente estudou essa palavra no dia que eu estive aqui. E nós falamos que a oração eficaz, fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. E nesse capítulo, Tiago 5, ele diz assim, está alguém doente entre vós? Chame os anciãos da igreja e orem por ele, ungindo ele com azeite, com óleo, né? Então ele vai ser curado. Não é que o azeite e o óleo que cura, é o nome de Jesus que cura, a oração de fé que cura. O Espírito Santo, através de ti, ele vai usar aquela oração para que o enfermo seja curado.
E a outra forma bíblica de orar pelos doentes é através da imposição de mãos. Acabamos de ver isso aqui, em Marcos capítulo 16. Em Mateus 10, versículo 1, diz que Ele concedeu e lhes deu autoridade, né, para que vajam por todo lugar, levando a palavra de Deus. Diz que Ele vai dar autoridade para pregar o Evangelho do Reino, né? A terceira forma de você orar pelos enfermos, que eles sejam curados, é quando você fala a palavra. Mateus capítulo, olha essa palavra aqui, irmão, por favor, receba isso. Essa aqui é uma igreja que ama a palavra de Deus, ela é forte na palavra, amém? Unção de Apolos cairá sobre essa igreja, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5 a 13, amém? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto deles um centurião, rogando-lhe, e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e meu criado sarará. Disse somente uma palavra, diz somente uma palavra, receba, diz somente uma palavra e meu criado sarará. Porque eu também sou homem, sob autoridade. Eu tenho soldado as minhas ordens e digo: esse vai, ele vai, o outro vem, ele vem. O meu criado faz isto e ele faz. Aleluia! E maravilhoso Jesus. Ouvindo isso, e disse àqueles que o seguiam: olha, em verdade vos digo que nem mesmo em todo Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Aleluia. Diz somente a palavra. Que revelação. Diz a palavra. Porque eu também sou autoridade. Eu estou embaixo da autoridade. Aqui temos um princípio. Para você ter autoridade delegada por Deus, você precisa estar embaixo da autoridade também. Se você quer resistir o diabo na sua vida, a Bíblia diz assim: submetei-vos a Deus, para que ele disse, resistir o diabo e ele fugirá de Deus. O primeiro passo é você ser submisso. Então tem muitos aqui, tem muitos que são independentes, não querem nenhuma coisa de aceitar a autoridade dos seus pastores. Deus está falando para alguém: não seja rebelde, se submeta a seus líderes, a sua liderança. Então Deus vai te usar muito. Qual era a autoridade de Jesus? Ele estava embaixo da autoridade do Senhor. Ele disse: eu não faço nada por mim mesmo, senão aquilo que o Pai me enviou. Então é por isso que ele tinha autoridade. Se você quer autoridade, aqui tem um porém. Você não pode andar por aí soltando a todo lugar se você não está embaixo da autoridade. Essa noite eu te encorajo. Se você ainda não está na igreja, não sei se tem visitantes aqui, se tem congregados, pessoas que estão vindo na igreja, eu te encorajo a você fazer um compromisso com Deus. Amém? Faça um compromisso com Deus e diga: Senhor, eu quero viver, me submeter à autoridade do Senhor. E ter meus pastores a quem eu possa respeitar e amar. E eu sei que Deus vai usar muito a tua vida. Esse é o processo de Deus. Esse é o processo de Deus para poder usar a tua vida. Amém? Você recebe? Não, eu acho que não gostou dessa palavra, né? Ficou, desencorajou, né? Mas se quer, eu posso parar por aqui. Não vou parar, não. Eu vou terminar aqui. Quero encerrar dizendo que Deus quer usar a tua vida para a glória dele. Amém? Deus quer que você flua em milagres, em sinais e prodígios.
Mas deixe de brincar, viu? E aceite as condições de Deus, porque esse é o processo do Senhor. Ele vai usar muito a tua vida, mas você precisa ser submisso àquilo que Deus disse para ti. Amém? Nunca vai se arrepender de você estar embaixo de autoridade. Assim como o centurião, ele não tinha nenhum senhor. O único senhor que ele reconhecia era o César. Mas ele chama Senhor a Jesus, porque ele entendeu. E ele viu que um homem como esse, ele tinha o poder suficiente somente ordenando, dizendo, somente diz a palavra, e meu criado será curado. Diz a palavra, Senhor disse a palavra. Amém? Irmãos, diga a palavra, em nome de Jesus, e o doente será curado. Comece a declarar todos os dias. Está doente, tem um doente terminal na família, comece a declarar a palavra sobre os doentes, e eles serão curados em nome de Jesus. Acredite, tem um filho com problemas, ele está desviado, entrou nas drogas, entrou nos vícios. Comece a declarar a palavra, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Fale a palavra de Deus. E Ele vai usar a tua vida. E Ele vai usar o poder da palavra de Deus, porque ela é poderosa, mais cortante que toda espada de 2 gumes, que ela penetra até partir, disse, as conjunturas e os tuétanos. Ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Assim que a palavra, ela é poderosa, ela é poderosa. Então, fale a palavra de Deus, as promessas do Senhor. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, Ele vivificará os corpos mortais, em nome de Jesus. Recebe? Amém. Alguém gosta de viajar muito aqui na igreja? Sai de férias com frequência por aí, gosta de fazer um passeiozinho por aí com a família? Será que tem na igreja pessoas assim? Nessa igreja não tem, né? Lá na Argentina tem muito. Mas olha só, já viu, não sei se passou por essa situação. Você pega a estrada, vai, que é uma benção, né? Principalmente no verão. Isso acontece muito com os argentinos que vêm e não entendem as regras do trânsito, né? Da rodovia. Aí ele pega na estrada e começam a apertar o acelerador, e eles vão e não respeitam os limites da velocidade, né? Mas de repente, no meio da estrada, aparece o tal de polícia da rodoviária e se levanta com uma mão aí para parar aquele que vem. Ele já foi fiscalizado nos 20 quilômetros atrás, aí ele tem que parar. E aí o que vem numa Ferrari, ou um Alfa Romeo, um BMW, tem que parar e tem que obedecer, né? O mandado. Se ele não parar, é problema, ele vai preso, né? Então aí o homem vai dar uma bronca, né? Porque o Senhor passou o limite da velocidade. Oh, desculpa aí, meu irmão, pero que sí, pero que no, dizem os argentinos. Isso lá no sul, né? Camboriú. Aqui no Brasil não faz isso, não passa essas coisas. Mas lá no sul argentino, todos eles apanham com as multas. Aí dizem, bom, o Senhor tem que respeitar o limite da velocidade, né? Então é isso aí. Aí vai e coloca a multa. E ele não vai embora até pagar, tem que pagar na hora. Ele tem que pagar, pegar o cartão de débito, de crédito, aí é uma benção, né? Mas por que ele para? Por que ele tem que parar assim? O que acontece se ele não parar? Ele pode ir preso, não é verdade? Mas sabe por que ele tem que parar, não tem coragem para avançar? Por causa da autoridade concedida pelo governo federal. Ele tem um emblema da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária. Então não pode uma pessoa passar e desrespeitar as autoridades, tem que obedecer, né? Agora, se o camarada estiver lá assim, um uniforme de polícia, o argentino vai passar por cima dele, provavelmente. Então, o que estou querendo dizer, meu irmão? Que o inimigo, ele não tem medo de você, mas ele tem medo do nome de Jesus, que é o emblema, a marca de Cristo que tem como selo do Senhor na tua vida. Amém? Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, Ele colocou como um emblema, né?
de soldado, de guerreiro do exército do Senhor, que sabe usar bem o nome de Jesus, que ele está capacitado, ungido para operar no nome de Jesus, e ele tem autoridade delegada por Deus. O inimigo tem medo, não de você, senão do nome de Jesus. Então a vontade de Deus é que você tenha essa revelação, esse entendimento. Amém? Hoje, essa noite, nossos olhos precisam ser abertos, porque você vem aceitando situações na tua vida há muito tempo. Chega, diz o Senhor, começa a usar a sua autoridade delegada, porque você é filho do Rei, filho do Pai Eterno, filho do Eterno, aleluia. E Ele quer usar a tua vida, meu irmão. Como filho, se comportem como filho. Amém, querida? Receba isso em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida hoje. Chega lá já de você estar aceitando situações na tua vida que aceitou por muito tempo. Hoje é um tempo de crescimento. Hoje é tempo de maturidade espiritual. Hoje é um tempo de revelação na sua vida. Hoje é tempo de presença de Deus na sua vida. Deus quer se manifestar, se revelar a ti, porque Ele tem um braço forte para te ajudar. Amém? Não tenha medo. Fica de pé, meu amado. Vamos orar.